Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, bom dia, estou falando ao vivo, estou em São Paulo, hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro, mais ou menos 8 e pouco da manhã. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje, com a leitura dos jornais. Hoje eu cheguei antes do Globo, o Globo nem chegou à banca e eu já cheguei aqui à Padaria Real para ler os jornais com vocês. Enquanto não chega o Globo, está aqui a Folha. Sejam bem-vindos. Quem foi o primeiro? Salomão Cavalcante. Hoje eu acordei cedo, isso mesmo, porque se eu acordo mais tarde é muito barulho aqui na Padaria Real. De manhã é mais tranquilo, posso fazer o programa sem choro de bebê, sem pessoas falando alto, sem o barulho de facas, garfos, pratos e talheres. Olha como está tranquilo essa hora. E eu não tenho hora de acordar, eu acordo sozinho, a hora que... a hora que eu acordo. Opa, beleza, esse é... Você que orientou assim? Com certeza. Pouca manteiga, claro. Manteiga, tá? Mas peraí, não tem manteiga nenhuma aqui, meu. Cadê a manteiga? Cadê a manteiga? Cadê? Procura-se manteiga. Exagerou um pouquinho mais. Exagerou. Um pouquinho mais de manteiga, assim, só para ter o gostinho. Pouca manteiga não quer dizer nenhuma manteiga. É alguma manteiga, mas quando a manteiga fica difícil de encontrar, tem que rever. Olha que foto bonita de Equador. Git Chaves, Marco Schneider. Foto bonita de Equador. Equador sob estado de exceção, devido ao pacote, ao pacotaço do Lenin. Eu estava vendo a história do Lenin Moreno. O Lenin Moreno é um presidente em cadeira de rodas, como era Roosevelt. Melhorou? Ah, agora dá para ver a manteiga, né? Agora dá para ver. A manteiga está aqui. Bom café. Foi encontrada a manteiga. Então agora, peço licença a vocês para tomar o café da manhã, enquanto chega o Globo também. O Globo não chegou ainda. A manchete da Folha é: STF e PGR agem para validar mensagens vazadas da Lava Jato, para usar a Vaza Jato em processos. Inclusive o Gilmar é um dos citados na Vaza Jato, né? Vocês lembram? Deltan planejando investigar. Gilmar é a mulher dele. Além de outras barbaridades perpetradas pela Lava Jato. Wie nimmt man ein bisschen Masel, wie nimmt man ein bisschen Glück. Diese Rede soll sich schon drehen, in bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nimmt man ein bisschen, noch schon ein bisschen, wie nimmt man ein bisschen Glück. Wie nimmt man ein bisschen Masel. Diese Rede soll sich schon drehen,
und bringen mein Masel zurück. Die Welt ist bald schaffen geworden, für alle Menschen gleich. Patrícia Campos, Baruch Hashem, Yevenu Shalom Aleichem, Yevenu Shalom Aleichem, Yevenu Shalom Aleichem, Yevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Yevenu Shalom. Mas a refinaria do passeio no Ceará, porque não saiu. O que aconteceu na refinaria? Não sei não. Conta aí, Samuel. Salomão, aliás, Cavalcante, o que aconteceu? Na refinaria de Pecém. Mas agora começa o barulho da padaria. Ó. Oi, tudo bem? Na sexta-feira passada saiu a história do Janot, né? Eu estou esperando a Veja dessa semana para ver o que tem na capa. Semana passada foi a semana do Janot, que ia matar Gilmar e se matar. Imagine a crise que ia ser detonada se isso acontecesse. Wir neemt een bissel Glück, dies Rede Lisogos Schöndrein. E o caso de São Paulo, o procurador é preso sob suspeita de atacar juíza à faca. Aconteceu em São Paulo ontem. Incrível. A quantidade de notícias policiais nos últimos tempos, como aumentou o número de notícias policiais. Trump dobra a aposta e sugere que China investigue os Biden. Marli Silva, bom dia. Márcia Gonçalves, bom dia. Olha, quantas pessoas entram aqui para ofender? Primeira coisa, queria deixar um aviso. Ricardo Soares de Carvalho. Tudo que é escrito aqui fica na memória do celular e as pessoas podem ser responsabilizadas pelo que escrevem aqui. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui não é um lixão. Todos que ofendem, tumultuam, xingam, difamam, podem ser responsabilizados.
Segundo aviso, quando aparece alguém tumultuando e xingando, o melhor é não dar atenção, porque o que essas pessoas querem é chamar atenção e desviar a atenção para elas. Então, deixe xingar que as pessoas param de xingar e vão embora. Ficar dando trela a elas é pior, porque aí elas continuam. E desviam a atenção do principal, que é o problema. Eles querem desviar a atenção do que eu estou falando. Eu também já xinguei algumas vezes, mas cheguei à conclusão de que o melhor é não prestar atenção. Só isso. Deixa lá. É só clicar no ícone da pessoa e excluir. É simples assim, entende? O ícone da pessoa aqui mesmo. Eu vou parar excluindo. Pronto, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Wie nimmt men a bissel Glück? Dies Redel ist so schön drehen. Vamos à Folha de São Paulo. Ministro Gilmar Mendes solicita análise dos indícios de desvios funcionais de membros do Ministério Público. Em meio a questionamentos sobre os métodos da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal tomará iniciativas para validar juridicamente as mensagens envolvendo integrantes da operação, para que possam ser usados em inquéritos e processos. Por meio de Gilmar Mendes, a Corte vai acionar a PGR para buscar verificar a autenticidade dos arquivos. Outros ministros apoiam o movimento de Gilmar. Não adianta só a gente validar, tem que ser validado com perícia e tudo, para não haver mais dúvidas e para ser usado em inquéritos e processos. Se a apuração atestar a veracidade das mensagens, elas poderão ser usadas em processos com eventuais impactos tanto sobre decisões judiciais como sobre agentes que atuaram na força-tarefa. Leia-se Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Eles são os principais agentes responsáveis pela Lava Jato. As conversas de Telegram, obtidas pelo Intercept, divulgadas pelo site e por outros veículos, como a Folha, expuseram a proximidade, e eu diria promiscuidade, entre Sérgio Moro e os procuradores. Os diálogos puseram em xeque a imparcialidade como juiz do ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Também motivaram discussões sobre a conduta dos procuradores, e um dos alvos da Lava Jato era Gilmar Mendes. O Deltan Dallagnol queria investigar Gilmar Mendes e pedir o impeachment dele. Estimulou o impeachment do Gilmar, coisa que não é atribuição do Deltan Dallagnol na Lava Jato. Era investigar a corrupção e não investigar Gilmar Mendes.
A PGR poderá receber o material do STF, que requisitou as mensagens à Polícia Federal ou da polícia responsável por uma investigação sobre o caso. E isso sim é que pode ajudar na libertação de Lula, muito mais do que a questão dos delatados falarem depois dos delatores, que só afeta o processo do sítio e não o do triplex do Guarujá, que é a razão da prisão do ex-presidente. Caixa pede à Justiça a falência da Odebrecht. Caixa Econômica Federal pediu ontem a liquidação do conglomerado Odebrecht. No mesmo dia, o Banco do Brasil solicitou à Justiça que anule o plano de recuperação judicial da empreiteira. Pois é, pressão agora para afundar a Odebrecht de vez. Várias empresas foram afundadas pela Lava Jato. Milhares de empregos foram perdidos pela Lava Jato. A Lava Jato se constituiu num projeto de afronta à democracia, de destruição da democracia. Ricardo Soares de Carvalho se tornou... Deixa eu ver aqui. Cadê? A Lava Jato se tornou um clã, assim como a familícia, se provado a perícia. Você rimou aí, perícia com familícia. Aqui está a charge do Jaguar, o mais antigo chargista do Brasil. Deve ter uns 90 anos, foi bêbado, inveterado, alcoólatra e continua vivo. E a Lava Jato, como vai indo? Indo embora, devagar, devagarinho. É a charge do genial Jaguar, olha aqui. O antológico Jaguar, na Folha de São Paulo. Como indo a Lava Jato? Indo embora. É mais ou menos a resposta que eu dei quando me perguntavam o que você espera do governo Bolsonaro. Isso foi em janeiro ainda. Eu disse, espero que acabe logo. Cultura ameaçada, escreve Hélio Schwartzman, página 2 da Folha. O que se temia está acontecendo. Espetáculos artísticos e projetos culturais que receberiam patrocínio de estatais estão sendo revistos. A suspeita, para lá de verossímil, é que por trás dos cancelamentos esteja o dedo do governo, atuando para boicotar desafetos políticos e para reduzir a visibilidade de assuntos de que não gosta, como feminismo e questões de gênero. O governo está atuando como censor, o que é proibido pela Constituição. É crime. Censura é crime. Não sei se há remédios jurídicos eficazes contra esse tipo de abuso, que fica bem perto da censura, mas não há dúvida de que a coisa é moralmente escandalosa. O governo que prometera pôr um fim à ideologia na cultura e na educação age de forma escancaradamente ideológica. Atirar primeiro, perguntar depois, escreve Bruno Bogossian na Folha. Jair Bolsonaro lançou oficialmente seu programa de incentivo à carnificina generalizada. Num evento para divulgar a campanha publicitária do pacote de projetos do ministro Sérgio Moro, o presidente ignorou quase todas as propostas objetivas e disse, basicamente, que a polícia deveria matar mais. A ampliação das circunstâncias em que agentes armados podem atirar sem sofrer punição
é uma conhecida fixação de Bolsonaro. Além de refletir um desprezo total pela inteligência nas políticas de segurança pública, o discurso ofende vítimas de violência policial, de balas perdidas e de grupos de extermínio. O presidente falou por 10 minutos na cerimônia realizada ontem. Gastou 40 segundos com ações efetivas do governo, como a transferência de presos perigosos para regimes de isolamento. No resto do tempo, exaltou o bang-bang. Bolsonaro reclamou da prisão de policiais acusados de excessos em operações. Disse que visitou alguns e concluiu: tinha culpado? Tinha, mas também tinha muito inocente. Seu histórico mostra que ele não sabe fazer essa distinção. No evento, falou com orgulho das homenagens que já fez a agentes de segurança. Um dos agraciados, em 2005, foi o policial Adriano da Nóbrega. Ele acabara de ser condenado por assassinar um homem que havia denunciado PMs por extorsão. Hoje é apontado como chefe do maior grupo de matadores de aluguel do Rio. O presidente diz que a lei para os policiais deve ser mais branda, para que seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. Ele poderia dizer como enquadra a menina Agatha Félix, que levou um tiro nas costas durante uma operação há 13 dias. A revista Veja revelou que PMs tentaram roubar a bala que a matou para evitar punições. A flexibilização das regras não dá segurança a policiais sérios, pois a lei já protege quem mata em legítima defesa. Por outro lado, a mudança pode amparar quem usa farda para praticar crimes e agentes que atiram primeiro para perguntar depois. Olha que coisa mais feia, que coisa sem graça, esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Esse governo não gosta de gay cinema, mas tem amizade na tal de Muzema, aonde o lema é primeiro atirar. Ah, já não tem mais mocinho. Ah, só tem dedo em riste. Ai, a burrice persiste. A burrice é contagiosa. Veste azul, veste rosa. Ah, se ele soubesse que quando ele passa, o mundo chorando é só uma desgraça. Ele é o mensageiro de todo horror. De todo horror. Salve, salve, Hugo. Beleza? De todo horror. De todo horror. Esse governo não gosta de gay cinema, mas tem amizade na tal de Muzema, aonde o lema é primeiro atirar. Vamos ver o painel da Folha de São Paulo. Então, à medida que os minutos avançam, aumenta o barulho aqui na padaria. Por isso que às vezes eu tenho que ir ao parque, porque o ruído atrapalha a transmissão da TV Sounic. O Mensageiro a Mensagem, escreve Daniela Lima no painel. Sérgio Moro não deve enxergar o questionamento à ação publicitária criada para seu pacote anticrime como uma reação circunscrita à oposição.
A ofensiva midiática deflagrada em meio à pesada discussão sobre força na Câmara foi interpretada por líderes, dirigentes de outros partidos e pela cúpula do Congresso como uma campanha de ameaça ao Parlamento que visa impedir análise independente. PCdoB, PSOL e Rede foram ao Tribunal de Contas da União pedir a suspensão das peças publicitárias pró-pacote, sob o argumento de que a lei não prevê campanha a favor de projetos em votação e que o governo tenta constranger o debate no Congresso. Isso é mais ou menos como acionar a matilha midiática. O governo não pode fazer campanha publicitária de seus projetos, porque não tem concorrente. Só tem um governo, não são dois governos, não há dois projetos em questão, apenas um projeto. Depois, o Ministério Público de Contas pediu uma análise do gasto com a campanha do projeto, estimado em 10 milhões de reais. O pacote anticrime abriga uma série de polêmicas, como a exclusão de ilicitude, já rejeitado pelo grupo de trabalho que analisa a proposta na Câmara. Para deputados de partidos de centro e centro-direita, ao vincular o tema ao nome do ministro Sérgio Moro, o governo quebra o princípio da impessoalidade, com a intenção de ampliar a pressão de alguns setores da sociedade contra o Congresso. Por isso, oposição e centro decidiram ampliar a articulação contra a medida, reproduzindo no plenário alianças que impuseram derrotas a Moro e ao governo no grupo de trabalho da Câmara. A tentativa de Augusto Aras de acompanhar a canonização da irmã Dulce no Vaticano, com os custos da viagem pagos pelo Ministério Público Federal, foi alvo de críticas da categoria. Após as críticas, o Procurador-Geral da República voltou atrás da decisão. Procuradores disseram que Aras parece ter dificuldades para distinguir público do privado. E houve quem brincasse que ele voltou atrás à la Bolsonaro. Augusto Aras é Bolsonaro desde criancinha. E agora tem cachorro também aqui dentro. Um cachorro latindo. Parece aqui dentro, né? Mas é aí fora. Ele late muito alto, esse cachorro. E aqui a matéria: Supremo vai acionar PGR para tentar validar mensagens da Lava Jato. Caso eventual análise ateste a veracidade, diálogos vazados entre procuradores da operação poderão impactar decisões judiciais. Então a história é a seguinte: por meio do ministro Gilmar Mendes, o tribunal vai acionar a PGR para verificar a autenticidade dos arquivos. Outros integrantes do STF apoiam o movimento de Gilmar nos bastidores. Se a apuração atestar oficialmente a veracidade das mensagens, estas poderão ser usadas em processos, com eventuais impactos sobre os judiciais. A PGR poderá receber o material do STF, que requisitou as mensagens da Polícia Federal ou da polícia responsável pela investigação do caso.
A senha para que a Corte adotasse uma medida foi dada na quarta-feira, anteontem, no plenário pelo subprocurador-geral Alcides Martins, que estava lá substituindo Augusto Aras ainda. Momentos antes, na sessão, Gilmar criticara os métodos da Lava Jato, com base nas mensagens já divulgadas pelo Intercept. O magistrado leu trechos das conversas dos procuradores e apontou indícios de ilegalidades. Daí, o senhor Alcides Martins disse o seguinte: queria deixar aqui patente a minha preocupação com todas as colocações feitas pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Não me cabe fazer nenhum juízo de valor, seja em relação às pessoas, seja em relação... Mas que cachorro chato. Felizmente está indo embora, parece. Não me cabe fazer nenhum juízo de valor, seja em relação às pessoas, seja em relação às instituições, aos atos, à gravidade deles que foi referida. Se me permite, ministro Gilmar, se pudesse encaminhar esses elementos à Procuradoria-Geral para que fossem avaliados por quem é de direito, porque o que referiu é de extrema gravidade. E então Gilmar decidiu enviar ofício à PGR solicitando que a instituição analise indícios de desvios funcionais de membros do Ministério Público citados por ele, o que pode demandar análise das mensagens. Integrantes da nova composição da PGR têm sinalizado interesse em analisar tecnicamente os arquivos de texto. Em entrevista na Folha na semana passada, Aras disse que, se validadas, as mensagens poderão servir para embasar eventuais procedimentos no Conselho Superior do Ministério Público. Para ele, porém, as mensagens não têm o condão de anular condenações já impostas, mas sua avaliação gera controvérsias. Alguns criminalistas, diferentemente de Aras, afirmam que, segundo a jurisprudência, provas, as mensagens obtidas por meios ilícitos, hackeamento, podem ser usadas para inocentar réus condenados indevidamente, mas não para prejudicar pessoas, os procuradores. Essa é a questão. Agora, quanto ao pacote anticrime, do qual o governo quer fazer propaganda, aliás, já está fazendo propaganda. Olha aqui, o que diz a Mônica Bergamo. O ministro Sérgio Moro, da Justiça, foi alertado por interlocutores dele na Câmara dos Deputados de que a insistência em aprovar a proposta de prisão depois de condenação em segunda instância no projeto anticrime pode levar a maioria dos parlamentares a rejeitar todo o pacote. Na visão até mesmo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a alteração da regra só poderia ser feita por meio de emenda constitucional. É claro, porque o artigo 5º da Constituição garante a prisão somente depois de perdido o último recurso na última instância, que é o STF. E o Sérgio Moro quer mudar o artigo 5º sem passar por votação de emenda constitucional, que exige 3/5 de aprovação. Quer passar uma rasteira no Congresso, mudando a Constituição ilegalmente.
Sérgio Moro continua agindo fora da Lava Jato como sempre agiu na Lava Jato, afrontando a Constituição brasileira. Ele tem que responder por isso. Moro ficou impassível diante dos alertas. Parlamentares dizem acreditar que o ministro não se importaria de perder desde que ficasse bem na fita e ainda que os deputados ficassem mal nela. Quer dizer, ele está preocupado com a repercussão, não com a legalidade das suas propostas. Ministro da Justiça, pasmem, o ministro da Justiça, que deveria ser o primeiro a defender a íntegra da Constituição, atua contra a Constituição. Pode essa pessoa continuar no Ministério da Justiça, que é o principal ministério numa democracia? Pergunto a vocês, o que vocês acham? O ministro da Justiça pode afrontar a Constituição? Ele já afrontou a Constituição quando era juiz e continua fazendo a mesma coisa enquanto ministro da Justiça. O auditor fiscal Marco Aurélio Canal, preso por extorquir investigados da Operação Lava Jato, chegou a ser cotado para ocupar o cargo de secretário da Receita Federal. Um cidadão de bem, portanto. Canal integrava a equipe da Lava Jato e gozava de bom conceito entre a categoria. Eu queria falar alguma coisa, uma coisinha sobre a Lava Jato e o VAR. Eu estou chegando à conclusão que o VAR é a Lava Jato do futebol. Assim como a Lava Jato veio para destruir a democracia, o VAR veio para destruir o futebol. É a mesma coisa. Como é que se pode considerar que o sujeito está impedido se um pedaço da chuteira dele está à frente da chuteira do zagueiro? Em que isso prejudica a legalidade do gol? Qual é a vantagem que ele levou por a sua chuteira estar à frente? Isso aconteceu no jogo recente, Flamengo e Grêmio. 2 gols do Flamengo foram anulados, ou 3, nem me lembro mais, por causa de detalhes como, quer dizer, o jogador que usa o número 44 de chuteira, a chuteira é maior, estará impedido, porque o bico da chuteira ficou à frente. O que calça 37, como o Marcelinho Carioca, por exemplo, não estaria impedido. É aceitável isso? O VAR está transformando o futebol em turf, que tem o Photoshop, medindo se o cavalo venceu por uma cabeça ou por um focinho ou outro. É outro esporte. Esse VAR é o lobby de não sei qual é a grande empresa, de fabricante de televisores, que inventou esse esquema do VAR e que deve estar ganhando milhões com o VAR, que está acabando com o futebol. Eu não vejo mais graça nem futebol. Eu assisto futebol há 60 anos, não vejo mais graça. Porque o gol sai, mas você nunca sabe se o gol valeu. Tem que esperar a confirmação do VAR. O que vale é o futebol no campo, não o futebol visto pela televisão. É a mesma coisa da Lava Jato. A Lava Jato afronta o bom senso, afronta a Constituição, como o VAR afronta o bom senso e a legalidade do jogo. E a Lava Jato passou a ser a régua da moralidade no Brasil. A Lava Jato é o VAR da política. A Lava Jato veio para destruir a política.
e estimular uma ditadura, porque ao destruir os políticos, quem são os políticos? São os civis. Depois da Lava Jato, a fama dos políticos passou a ser de ladrões, todos são ladrões. Isso estimula o quê? Os militares. Se os políticos civis são corruptos, quem resta para dirigir o país? Os militares. Então a Lava Jato agiu para acabar com a política, para acabar com os civis, para acabar com a Constituição e, em consequência, colocar os militares no lugar, que é o que está acontecendo agora. Nunca um governo brasileiro, nem na ditadura militar, teve tanta participação de militares como esse, que seria um governo civil, que Bolsonaro não vem de farda, é um ex-militar, mas na verdade é um governo militar, que atua para implantar uma ditadura, que implanta censura, que implanta a proteção a policiais assassinos, que se relaciona com outros países de forma agressiva e hostil, que ataca os diferentes, sejam eles de oposição, sejam eles de orientação sexual diferente. É um governo discriminatório, ou seja, um governo que a todo momento e diariamente afronta a Constituição, que deveria ser o guia de qualquer governo, e a Constituição que Bolsonaro jurou respeitar, cumprir e proteger, e não está fazendo nada disso. O VAR é a Lava Jato do futebol, está acabando com o futebol, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei como é que é na Europa, se também todos os gols têm que ser aprovados, digamos assim, pelo VAR. Quer dizer, não vale o que está no campo. O juiz em campo é apenas um instrumento do VAR. É o VAR que decide se tem gol ou não. É o VAR que decide se tem pênalti ou não. É o VAR que decide se tem impedimento ou não. Então, para que serve o juiz em campo? A Lava Jato precisa de tornozeleira, escreve Reinaldo Azevedo. Limitar efeito de decisão do STF aos réus que recorreram é agredir direito fundamental. Em uma semana, leitor amigo, mudei de ideia sem ter mudado de lado num debate em particular. Decidi radicalizar, escreve Reinaldo Azevedo. Está falando do quê? Ele mesmo dialoga com ele. Ele fala com ele mesmo, fala no espelho. Está falando do quê? Pergunta o Reinaldo para o próprio Reinaldo. Na sexta passada, neste espaço, saudei a maioria de 6-3, já então formada no STF em favor da ampla defesa. No caso, em votação, os ministros decidiram que o réu delatado fala depois do réu delator. Se alguém voltar àquela coluna, lerá: defendo que se anule tudo, porque se trata de direito fundamental, assegurado pelo artigo 5º da Carta. Dei uma piscadela, no entanto, para a modulação. Mas deve prevalecer alguma acomodação. Dos males o menor. O importante é resgatar o princípio e conter os golpistas do Estado de Direito. E isso foi feito.
Os argumentos dos meus adversários teóricos pioraram bastante, em particular o de pessoas dotadas intelectualmente para entender o debate. Afirmar que, dada a ausência de uma lei ou norma de caráter ou efeito concreto, o tribunal não poderia ter apelado à norma abstrata, à Constituição, para assegurar a ampla defesa, e o contraditório corresponde a escolher o vale-tudo. Notem que o tribunal não está nem mesmo fazendo interpretação extensiva da carta, a exemplo do que se deu com a criminalização da homofobia. Estamos lidando com um dos pilares das democracias, o direito de defesa, protegido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pelo Pacto de São José da Costa Rica, assinado pelo Brasil. Estranho seria se a ausência de lei de caráter ou efeito concreto tornasse sem efeito a norma abstrata, porque esta pode existir felizmente sem aquela, mas aquela inexiste sem essa. Mudei em quê? Não condescendendo mais com modulação nenhuma. É tal o descalabro a que se chegou que só a palavra nos salva. Conhecereis a Constituição e ela vos libertará. O mito não encontrará isso em Joso, Fux ou Fachin. O governo Bolsonaro é só o desastre contingente que a Lava Jato nos deixa como herança. Há um outro que vai além de 1 ou 2 mandatos, a corrosão do valor abstrato da justiça. E, por favor, que extrema-direita e extrema-esquerda não se estreitem no abraço insano para tentar provar que tal valor na prática nunca se traduziu em justiça efetiva. Ainda que ofertasse por apreço a argumentação com tal afirmação, teria de dizer o óbvio: com bons princípios podem-se corrigir os males da injustiça. Sem eles, a injustiça que se firma como princípio. E aí estaremos danados, condenados ao voluntarismo dos cretinos e à demagogia dos populistas. O indivíduo não pode alegar ignorância da lei para ser incólume de um crime. O Estado, por seu turno, não pode sonegar ao indivíduo um direito que é seu, alegando que este o ignorou no devido tempo. Erro em alguma coisa? O Supremo, como ente, cometeu erros e omissões no curso do horror jurídico instaurado pela Lava Jato, sob o pretexto de combater a corrupção. Tem a chance de corrigir parte do estrago. Tal correção não vai proteger corruptos, mas restaurar a rigidez da norma. Para encerrar, o livro do não homicida, por intervenção divina, não por caráter, Rodrigo Janot, evidencia que Lula era a caça da Lava Jato. São tais e tantos os procedimentos heterodoxos da turma que, como se viu, não foi difícil para uma quadrilha, em sentido literal, explorar o mercado de ilegalidades que ela promoveu. Quem precisa de tornozeleira não é Lula, mas os senhores procuradores, a tornozeleira da Constituição. Poderão, assim, manter-se distantes de pistolas e de quadrilheiros. Então, chegamos agora ao ponto em que Reinaldo Azevedo ensina o que deve ser feito para preservar o Estado de Direito do Brasil. Ele, que foi um dos criadores da expressão petralhas, foi um dos incentivadores da hostilidade, da polarização, da intolerância que tomou conta do Brasil desde ao menos 2016, ou então, mais precisamente, desde 2013, as primeiras manifestações da direita contra o governo Dilma.
Aqui está a matéria sobre o caso da facada de ontem. Juíza é alvo de ataque em Tribunal de São Paulo. Um procurador da Fazenda Nacional, foi preso em flagrante ontem pela Polícia Federal sob suspeita de tentar matar uma juíza na sede do Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele foi detido e levado para a sede da PF. O ataque foi revelado pelo site Conjur. Segundo a publicação, a juíza Luíse Filgueiras teve seu gabinete invadido pelo procurador da Fazenda, Matheus Carneiro Assunção, que teria acertado uma facada no pescoço da juíza. O ferimento, porém, foi leve. Vejam como a violência vai tomando conta da sociedade brasileira. Não só da sociedade favelada, não só da sociedade discriminada, mas também de procuradores, de autoridades, de pessoas probas, a princípio, cidadãos de bem. Vejam como a violência se espraia por esse país de Bolsonaro. O ferimento foi leve no pescoço da juíza, mas a juíza será atacada por uma facada no pescoço. É horroroso, né? A assessoria do tribunal informou apenas que a juíza passava bem. A PF disse que os detalhes do caso ainda estavam sendo apurados, mas confirmou que Assunção foi preso em flagrante, suspeito de tentativa de homicídio. Aí sim, a tentativa de homicídio, porque ele acertou o pescoço da vítima, mesmo não a matando. Segundo o Conjur, Luíse havia sido convocada para substituir um juiz de férias. O TRF3 é a Corte Federal responsável pelo julgamento de recursos oriundos dos processos das varas da Justiça Federal, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A sede do tribunal fica em uma torre na esquina da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo. Para ter acesso aos andares do edifício, os visitantes passam por um detector de metais e pastas, mochilas, bolsas e malas são submetidas a um equipamento de raio-x. Em nota, a JUF e a JUFESP manifestaram indignação em face do covarde ataque sofrido pela juíza. Não se sabe por que aconteceu o ataque, qual foi a treta. A ousadia e a violência do ataque trazem à tona grandes preocupações e questões relevantes, afirmam as entidades. A falta de segurança que acomete o ofício dos magistrados é crônica. Não se justifica, em nenhuma hipótese, colocar vidas em risco por motivo de restrições orçamentárias. A segurança a ser garantida por profissionais devidamente treinados é essencial para o exercício do ofício judicante. Na nota, a JUF e a JUFESP dizem que o momento político em que vivemos, com a interdição do diálogo e a polarização ideológica, contribui para o acirramento dos ânimos
e para o desrespeito crescente às instituições. Esse é o clima criado por Bolsonaro e sua matilha mediática. É o clima de hostilidade, polarização, intolerância que está tomando conta do país. E é isso que transforma a democracia em ditadura. Esse clima é que transforma uma democracia em uma ditadura, transforma o Estado democrático no Estado policial. Estado policial, aquele em que a polícia está acima de tudo. E isso vem acontecendo desde a criação da Lava Jato. Todo o poder à Lava Jato, todo o poder à Polícia Federal. É isso que está minando a democracia brasileira, inaugurada em 1988, com a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Salve Ulisses Guimarães. Em homenagem a Lula, queria cantar para vocês a nova paródia. Se entrega, petista, eu não me entrego, não me entrego a Sérgio Moro, não me entrego ao capitão, a culpa não é minha por essa corrupção, Dallagnol é que devia estar aqui nessa prisão. Se entrega, petista, eu não me entrego, não me entrego a Paulo Guedes, não me entrego a Mourão, a culpa não é minha por essa corrupção, Bolsonaro é que devia estar aqui nessa prisão. Bem, meus caros, eu estou esperando o Globo chegar à banca para ler com vocês. Até agora o Globo não chegou. Costuma acontecer às sextas-feiras, segundo o meu amigo Alex, o dono da banca real. O dono da banca real. Eu já deixei o jornal ali pago. Estou esperando o Alex, meu xará, trazer o jornal para mim, o que não aconteceu até agora. Se o Globo demorar ainda, encerrar essa transmissão e recomeçar com o Globo, assim que o Globo chegar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até a banca sozinho, porque não quero atrapalhar o movimento aqui da padaria. Vai tremer um pouco, tá bom? Mas eu vou ali até a banca para saber se já chegou o Globo. Só um instantinho, vem comigo, como dizia Goulart de Andrade. Vem comigo. Vamos até a banca para ver se o Globo já chegou. Quem quer vai, quem não quer manda. Quem tem cinca vai à janda. Isso é um antigo comercial do Cinca Chambord, um carro dos anos 60. E aí, xará, chegou o Globo ou não? Não veio o Globo ainda. Ainda não veio o Globo? Não. Meu Deus do céu. Bom, aqui na Veja... Ó, xará, tô levando a Veja aqui. Certo? Sim. Já te pago. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai lá, Xará. Já sim, senhor. Vai lá, Xará. Tan. Brasília cheia de intrigas. Bom, já que não chegou o Globo, mas vai chegar? Sim, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta. O Globo não chegou, mas chegou a Veja. Brasília é cheia de intrigas. Olha aqui a capa da Veja para vocês, já que não tem o Globo. Vou aproveitar para ler um pouquinho da Veja.
um pouquinho da Veja, que já está nas bancas. A Veja chegou antes do Globo. A Veja chegou antes do Globo. Então é o seguinte. Como já estamos com 1 hora de programa, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encerrar essa transmissão agora, da leitura dos jornais. Daqui a pouco, mais uns 10 minutos, eu vou iniciar uma nova transmissão para mostrar a Veja dessa semana, a entrevista exclusiva do Sérgio Moro. Combinado? Mais uns 10 minutos eu volto a falar com vocês. Até já!